Posso falar? Bom, queria em primeiro lugar agradecer. Eu de facto sou um erro de casting, porque não sou especialista em matéria de educação e quer dizer, nem me atrevo a discutir algumas coisas perante a composição da sala. E tive que estar a ler uma parte dos programas que provavelmente eu não leria, até porque, de facto, eles têm uma retórica muito semelhante, embora eu reconheça que há diferenças, têm uma retórica muito semelhante, e no que diz respeito ao programa de tal e solitário, tudo aquilo que se diz nos últimos 6 meses não são para contar, porque verdadeiramente não respondem a nada. Portanto, os últimos 6 meses são dominados pela propaganda eleitoral e pela necessidade eleitoral, e por isso o que se diz no programa não corresponde nem ao que aconteceu antes, nem ao que acontecerá depois, caso ganhem as eleições. E eu posso usar uma história camiliana em relação de uma polémica do Camilo, que eu às vezes cito quando tenho que ler textos como estes. O Camilo, numa polémica, diz em relação aos seus adversários o seguinte: informo Vossa Excelência que comi os seus miolos ao pequeno almoço e que me encontro em estado de jejum natural. E esse tipo de sensação que eu tenho em relação aos programas, alguns dos quais são pesados, que são até um livro, quer dizer, esse mesmo que é feito por professores. A gente distingue bem o peso dos professores nos diferentes programas. Portanto, tem aquela ambição de tudo. E, portanto, fazer uma ideia muito diferente. Portanto, como eu não vou discutir convosco propriamente o aspecto do detalhe dos programas, eu gostaria de discutir convosco o que é que condiciona a política de educação nos próximos anos, à luz exatamente daquilo que muitas vezes é referido como ideologia e que pode ser analisado com alguma clareza e, infelizmente, às vezes não é analisado com detalhe. Por que razão? O que é que condiciona fundamentalmente as políticas de educação nos próximos anos, como aliás já condicionou neste século? E então aí nós encontramos um conjunto de olhares sobre o país que tem depois direto reflexo na matéria de educação. Esse conjunto de olhares sobre o país não nasceu todo consistente, nasceu não só de coisas que falharam e, portanto, nasceu de algumas leituras superficiais, nasceu de alguma produção ideológica, nasceu de uma coisa que aconteceu com este governo e nunca tinha acontecido antes em Portugal, que é a conjugação entre um importante investimento dos grandes interesses económicos nos média, particularmente nos média mais modernizados, no sentido de garantir principalmente na internet, que talvez o melhor exemplo é o Observador, que é de facto um jornal que tem uma vastíssima redação, meios e recursos que muitas vezes os outros jornais não têm. E é evidente que é um projeto político e ideológico, que está também associado a outra realidade, que também infelizmente se discute pouco em Portugal, é que nunca, como até agora, os think tanks conservadores, alguns ligados exatamente aos meios económicos, há grupos como o Portugal Positivo e outros que existem, às associações económicas, às associações de interesses económicos, mas também há algumas universidades, particularmente a Universidade Católica, as universidades à Nova, que criaram pela primeira vez think tanks conservadores que tiveram condições que em Portugal nunca aconteceu, nem para os que eram da esquerda, nem para nenhum dos outros. Ou seja, tiveram condições não só de ter uma expressão de intervenção pública muito considerável, como tiveram meios e recursos que nunca tiveram, como puderam colocar em muitos locais decisivos da nossa vida pública pessoas. E, portanto, seja qual for o governo que vier a seguir, vai encontrar já um terreno muito diferente, na medida em que vai encontrar num conjunto de instituições, fundações, associações empresariais, vai encontrar a média, no jornalismo económico, na imprensa económica, um sistema muito conservador, muito ideológico, que, em bom rigor, nunca condicionou a vida política em Portugal, como aconteceu nos últimos anos. A Fundação Luso-Americana, variedíssimas fundações, são hoje instrumentos ideológicos importantes destes think tanks, e isto também é relativamente a alguns grupos da Universidade Católica, produzem uma ideologia
que depois o Governo incorpora e corresponde, em muitos casos, a uma formação muito superficial aos membros do Governo, começar pelo Primeiro-Ministro, mas que vai aí buscar um conjunto de ideias que tem tentado aplicar. Portanto, como é que eles olham para o país e como é que isso afeta as questões de educação? Primeiro, olham para o país da seguinte maneira. Portugal viveu acima das suas posses, é das frases mais significativas. O que é que significa? Significa que aquilo que é o estado natural da economia portuguesa foi deturpado nos últimos anos e, em alguns casos, os últimos anos é o pós-25 de Abril. Não é só o governo Sócrates, é desde o 25 de Abril. Nós, de alguma maneira, vivemos acima das nossas posses, e viver acima das nossas posses significa que o ajustamento, que é uma palavra muito interessante até do ponto de vista filosófico, porque implica a ideia de que existe um estado natural de que nós nos afastamos. Portanto, e esse estado natural qual é? É a pobreza natural. Ou seja, aquilo que o Salazar também falava, que é o estado de pobreza natural. O país, Portugal é um país pobre. Quem conhece as polémicas sobre Portugal antes do 25 de Abril, presentes numa série de textos políticos, uma das diferenças era essa. Por exemplo, o Romar Vitória e o Álvaro Cunhal, um texto que eu conheço relativamente bem, tem um capítulo inteiro a explicar que Portugal é um país pobre. Exatamente contrariando a ideia, claro, que fala das pirites, do minério de ferro, das pescas, da agricultura, mas esta distinção é uma distinção que de alguma maneira se retomou nos dias de hoje. E a ideia de que Portugal é um país pobre significa que nós temos uma economia artificial. Essa economia artificial associada ao Estado fez uma distribuição que não tinha sentido fazer-se. E essa distribuição fez em direção a quem? À classe média. Ou seja, de facto, a demonização do viver acima das suas posses é essencialmente para aquilo que nós podemos chamar a classe média. A definição de classe média, não vale a pena aqui estar a discutir, não é unívoca, portanto, mas isso significa os polícias, os professores, os enfermeiros, os empregados de escritório, os empregados bancários, aquelas pessoas que fazem parte de uma geração de portugueses cujos pais ainda eram pobres, tinham poupado toda a vida para poder obter alguns bens, como por exemplo a casa, coisa que não foi possível no início da sua vida, mas que alguns conseguiram ter no fim, e os seus filhos têm padrões de comportamento muito distintos dos pais. Mas quando nós falamos em progresso civilizacional, nós falamos exatamente disto. Ou seja, a classe média criada depois do 25 de Abril tem padrões de comportamento que não é idêntico aos seus pais. Porque se fosse idêntico aos seus pais, elas corresponderiam ao modelo da poupança dos pais, ou seja, passariam a vida toda a poupar, em vez de comprar casa à cabeça por empréstimo, como era natural que fizessem, que é uma decisão inteiramente racional, porque não havia mercado de arrendamento. A demonização de um conjunto de decisões puramente racionais, como era essa que pedia empréstimo para comprar casa, está na base da ideia de que, de facto, a classe média de Portugal é artificial, viveu encostado ao Estado e hoje, depois da crise económica e financeira, a obrigação deste governo era restituir Portugal a um estado natural da sua economia e depois, a partir daí, é que era possível construir uma economia sã. E, portanto, muitas medidas de austeridade tiveram como alvo a classe média, não só por recurso, não é? Porque a fiscalidade é um elemento estrutural desta política, quer dizer, quem acredita que os impostos vão baixar com a coligação tira daí as suas ideias, porque uma elevada taxa de fiscalidade sobre rendimentos típicos da classe média é um instrumento sem o qual não existe qualquer consolidação orçamental na política da coligação. A ideia de voltarmos a este estado natural, que implica de facto esta demonização da classe média, a sua associação ao Estado, por exemplo, Vasco Polivalente escreveu várias vezes que a nossa transparência com esta comunidade porque cresceu encostado ao Estado. Aí vale a pena, de facto, perguntar em que país da Europa é que a classe média não cresceu encostado ao Estado. Porque exatamente a construção de uma classe média foi um instrumento fundamental para criar uma classe tampão no conflito social entre os muito ricos e os muito pobres. E, portanto, desde o Bismarck, que a ideia de construção histórica de uma classe média como classe tampão, à volta do Estado, à volta da burocracia do Estado, à volta dos funcionários, à volta da introdução de sistemas públicos como a educação e a saúde,
trazidos, ou a segurança social trazidos para dentro do Estado, era um elemento fundamental para que exatamente se ultrapassasse a conflitualidade entre quem não tinha nada e quem tinha muito, e se criasse exatamente esse instrumento de progresso. O papel da classe média sempre foi, e não foi só em Portugal, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos é um bocado diferente, em todos estes casos, o Estado deliberadamente favoreceu o seu crescimento para poder retirar as pessoas da pobreza, tirar uma geração, 2, 3, dependendo dos países, tirá-las da pobreza e introduzi-las num tipo de vida com características diferentes daquele que tinham tido os seus pais e os seus avós. Ora, ao fazer isto, introduziu na sociedade um conjunto de prioridades que não existiam antes. Em vez da prioridade ser não gastar, ou seja, viver toda a vida para poupar, naturalmente a classe média quer gastar, quer consumir. Só que não consome apenas bens materiais, mas consome bens de outra natureza. E esses bens de outra natureza incluem, por exemplo, férias, incluem consumos lúdicos, incluem educação, incluem aquilo que nós podemos chamar de consumos espirituais. Melhor comunicação social, mais qualitativa. E é exatamente o impacto desta classe média na alteração dos mecanismos de consumo e o acesso por via de mecanismos sociais de pessoas que viviam na pobreza ou de gerações que saem da pobreza para esta classe média, que significa, objetivamente, a melhoria das condições de vida da maioria da população. Isso é um processo que está no cerne das democracias ocidentais. Tirando este processo, não há democracia que se sustente por uma razão muito simples. É por isso que este modelo que o PAF não propõe com clareza, porque o programa do PAF está cheio de omissões, mas enfim, que está implícito, é um projeto no qual, como aliás, e bem dizem os relatórios do Fundo Monetário Internacional, as eleições são uma perturbação para os mercados, para a economia, para a instabilidade. Porquê? Porque se parte de um princípio que eu depois analisei mais à frente, que só há uma alternativa política. É aquilo que a Sra. Thatcher chamou a TINA, There is no alternative, e que é de facto uma ideologia de tipo autoritário, totalitário, ou seja, há apenas uma única política compatível com a economia de mercado, e essa única política compatível com a economia de mercado é uma economia assente essencialmente numa certa ideia das empresas e do empreendedorismo e exclui, coloca fora do terreno do político possível, tudo aquilo que implica o tipo de valores. É muito interessante ver a reação à eleição do atual presidente do Partido Trabalhista inglês, Jeremy Corbyn. Porque, na realidade, não está aqui em causa de saber se o Partido Trabalhista inglês virou à esquerda, virou à direita, neste caso, virou à esquerda. É que se põe em causa a possibilidade de haver no mundo, de haver socialismo, em última instância. O que está em causa é que o socialismo possa ter uma expressão em sociedades modernas. E quais são as sociedades modernas? São aquelas que o Primeiro-Ministro acha que são o exemplo de Singapura. Aliás, que é um exemplo que ele já usou e que é naquilo que ele pensa na cabeça. Provavelmente foi das poucas coisas que leu nos últimos anos, foi exatamente os memórias do presidente de Singapura, é quando ele diz que Portugal vai ser um dos 10 países mais competitivos. Ele está a pensar exatamente nesse modelo. Isto é que é o caldo político e ideológico. Quais são as consequências? E já chegamos à parte da educação. Primeiro, implica que quando se olha para Portugal, há uma parte da economia boa e uma parte da economia mal. Isto são os dois maus, mas de qualquer maneira a ideia é esta. Economia boa e economia má. Qual é a economia má? Grande parte da economia portuguesa. A economia constituída por pequenas empresas pouco desenvolvidas, ainda hoje, no debate, aquelas debate e no pós-debate, eu ouvi dizer isso, quer dizer, a Fátima Bonifácio, discutindo comigo, dizia, não, isto é preciso acabar com que tem os tios, os primos, dão emprego aos tios, aos primos, aos irmãos, não sei o quê, cafés, restaurantes. Ora, é exatamente esta economia que eles acham má, em inglês chamam expendable, que é uma economia que se pode deitar fora, que é uma parte importante da economia europeia, não é só em Portugal. Valia a pena para pagarmos umas viagens para o interior da França e da Alemanha, em que eles encontram exatamente um número muito significativo de empresas deste género, claro que há outras,
muito significativo de empresas sociais, que tem um papel importante na absorção do emprego e um papel importante na dinamização de uma economia local que muitas vezes não tem, as grandes empresas têm dificuldade em lá chegar. Portanto, quando se separaram estas duas economias, a economia má da economia boa, isso justifica, por exemplo, que medidas fiscais como o IVA da restauração foram tomadas sem qualquer consideração, por exemplo, sobre o papel que a restauração tem no emprego. O resultado foi depois aquilo que o Ministro Vitor Gaspar dizia, uma surpresa dos números do desemprego. Quer dizer, não há razão nenhuma para haver surpresa, quer dizer, qualquer pessoa que conheça a realidade e o tecido social do país sabia que a destruição deste tipo de uma rede de pequenas e médias empresas não muito qualificadas, dando um emprego, em alguns casos, como dizia hoje a Fátima, à família, são uma parte importante dos mecanismos de funcionamento social e eles próprios um mecanismo importante na melhoria social e na ascensão social de um grupo significativo de pessoas. Não é por acaso que os retornados, por exemplo, que vinham de uma sociedade que tinha muitos aspectos dinâmicos, apesar de tudo, algumas das colónias, principalmente em Angola, quando vieram para cá, em grande parte, o dinheiro que receberam investiram nesse tipo de pequenos restaurantes, pequenas lojas, e isso trouxe uma dinamização a um tecido empresarial local que, evidentemente, não é à luz do pensamento singapuriano moderno. Não é moderno, neste sentido. Agora, o que também não é moderno é o outro lado da economia, porque, evidentemente, com exceção das empresas exportadoras e de alguns setores, nós não temos praticamente indústria. Mas é absolutamente racionar nestes termos, nós não temos praticamente indústria. E a indústria exportadora é uma indústria que os dados estatísticos revelam, exporta cada vez mais produtos menos qualificados. E isso significa que nós continuamos a não ter uma economia autossustentável, mesmo apesar da retórica sobre as empresas e a economia. Qual é o problema que também está implícito nesta circunstância? É que, ao se criar esta divisão entre os empreendedores e os piegas, enfim, no fundo, entre a economia expendable e a boa economia, fez-se aquilo que se faz muitas vezes e o Estado faz muitas vezes, que é pegar nos recursos públicos e investi-los na modernidade. Eu costumo dar sempre o exemplo que é aquele jovem do Impulso Jovem, que foi afastado quase sem dar por ela, dele próprio, que deu por ela, que andava aos saltos em cima do palco e quando alguém lhe perguntava alguma coisa, ele dizia, meu, então tu, o que é que tu estudaste? E se ele dissesse história, comunicação social, isso é para nada. Isso não presta para nada. Tens é que abrir uma pequena empresa, normalmente o dinheiro do pai, fazer umas t-shirts para vender aos colegas, e esta ideia do empreendedorismo significa que, por exemplo, há muitos programas no qual nós, como contribuintes, gastamos um número significativo de dinheiro para umas meninas de Cascais venderem as receitas da tia das compotas na internet. Na internet. E o que introduz o fator de modernidade é a internet. Claro que ninguém faz a avaliação destas empresas que aparecem nos noticiários quando são criadas, mas um ano depois ninguém vai lá ver o que é que acontece quando acabou o dinheiro inicial, porque a maioria delas vai-se embora. Claro que isto tem um enorme impacto na maneira como se entende a educação, por uma razão. Porque enquanto a classe média crescia, mesmo que crescesse devagar, ela vai alterando um conjunto de comportamentos, um conjunto de valores sociais. Uma coisa que essa classe média, muito vilipendiada, no fundo nós fazemos parte, a maioria desse grupo social, valorizava o papel da educação como mecanismo, não valorizava a poupança como os seus pais e avós, não valorizava determinadas coisas que é natural que os seus pais e avós desejassem, porque eles tinham uma vida sem qualquer espécie de estabilidade e, portanto, não tinham um Estado que os protegesse em coisa nenhuma e, portanto, naturalmente aí eram eles próprios que trabalhavam para si próprios. É evidente que a geração seguinte, com os mecanismos públicos, a segurança social, as pensões, as reformas, a saúde e a educação públicas, não precisa necessariamente ter o mesmo tipo de preocupações, porque, de facto, projeta no Estado esse mecanismo. A valorização da educação, no entanto, permanecia como um elemento fundamental e definidor desta classe média. Sempre achou
que os seus filhos, se fossem mais qualificados, muitas vezes é uma frase típica, o que eu te deixo é a educação. Não é a casa, nem a herança, nem o que eu te deixo é a educação. E isto correspondia, de facto, a uma mudança qualitativa que era importante para o país. Isso sim se modernizar. E da mesma maneira que os consumos de natureza espirituais são vilipendiados, um deles muito típico é as férias. Quer dizer, a descrição das férias nestes últimos anos, agora por causa do turismo já não se faz isso, era as férias como um momento em que subitamente as pessoas esbanjavam o seu dinheiro. Ou porque iam a Acapulco, ou porque usavam o crédito para fazer férias. É evidente que o número de pessoas que usavam o crédito para fazer férias, ou que ia a Acapulco e vinha lá com os sombreiros e tal, nos aviões, que é uma experiência trágica, ir no avião com essas pessoas, não é... São uma minoria. A esmagadora maioria das pessoas está a fazer aquilo que começou em França em 1936, que é a ter férias pagas e a usar as férias pagas para ganhar um conjunto de olhares sobre o mundo que significam esses sim um progresso civilizacional. Mais cosmopolitas, saíam de Portugal, os seus filhos faziam o programa Erasmus, quer dizer, há uma progressiva. Isto é que significa as mulheres que trabalhavam, um dos grandes retrocessos destes últimos anos, principalmente no mundo operário, é o retorno das mulheres da condição de operárias para donas de casa. Coisa devastadora do ponto de vista da melhoria qualitativa do país. Portanto, há muitos retrocessos deste género que são absolutamente, onde é que está a ideologia? São absolutamente indiferentes ao programa do governo e ao entendimento do governo. Indiferentes, porque isto não é relevante. Isto é os danos colaterais ou as consequências inevitáveis do processo de ajustamento. E é evidente que a desvalorização da educação é um elemento fundamental. Porque a educação, de facto, está estritamente associada ao crescimento da classe média. Porquê? Porque a educação é o principal mecanismo que garante o elevador social. Ou seja, que garante que as pessoas saiam da pobreza, através da educação, para uma situação de miseria. Não lhes garante a riqueza, mas garante-lhes a entrada nessa situação de miseria. E, portanto, a valorização da educação é típica desta classe média e a desvalorização da educação é típica da desvalorização destes setores importantes da classe média. E, portanto, deixou de se considerar que a educação é um mecanismo fundamental na passagem dos grupos sociais ou das classes sociais uns para os outros. É evidente que o que aconteceu nos últimos anos não foi essencialmente centrado nos mais pobres. Aí o governo tem razão, a coligação tem razão. Não foram os mais pobres os principais alvos da política dos últimos anos. Não, foram aqueles que tinham abandonado a pobreza há relativamente pouco tempo. Foi aqueles que tinham ainda alguma coisa. E o que acontece é que o que perderam os mais pobres é uma coisa de outra natureza. E também tem a ver com a educação. O que perderam os mais pobres é a possibilidade de deixarem de ser pobres. Portanto, sobre eles instalou-se uma espécie de redoma, como aquela cúpula do filme, uma espécie de redoma, e o comportamento assistencial, o reforço da noção de que os pobres se tratam com programas assistenciais, e não propriamente por mecanismos de desenvolvimento da sociedade no seu conjunto, esses mais pobres perderam a esperança de deixar de ser pobres, sendo que essa pobreza é uma pobreza assistida. Como um número muito significativo de pessoas passou daquela classe média com menos recursos para a pobreza, sob múltiplas formas. A perda dos poucos bens materiais que tinham, a impossibilidade de fazerem o trem de vida que tinham antes, não propriamente porque fossem naturalmente esbanjadores, mas pura e simplesmente porque é na base da expropriação dos seus recursos, através principalmente dos impostos, que se garantiu este equilíbrio. Este equilíbrio das finanças públicas não é garantido por qualquer crescimento significativo da economia. É garantido por simplesmente uma elevada taxa, uma elevada incidência fiscal. E é evidente que depois todo o pensamento sobre a escola é impregnado por estas ideias. E é por isso que era relevante nesta campanha eleitoral discutir não propriamente o abandono escolar, ou a inclusão, ou a municipalização, separado do resto. Não se pode estar a discutir, por exemplo, a educação dos adultos sem ter em conta o problema do desemprego de longa duração. Não se pode discutir separado. Pura e simplesmente as duas coisas estão estritamente associadas.
Como, aliás, não se pode discutir a maioria sem se levantar o problema da qualificação da mão de obra, que é evidente, tem um retrocesso muito significativo. Toda a gente sabe que a qualificação da mão de obra é um dos principais fatores de atraso português e, como é óbvio, nunca aconteceu nos últimos anos, ninguém pode esperar que haja um aumento da qualificação da mão de obra. Pelo contrário, com o trabalho precário, com os salários a baixarem muito significativamente. Coisa que eu também não percebo porque é que não se discute a campanha eleitoral do PS. Quer dizer, em vez de estar ali a discutir meia dúzia de estatísticas da Segurança Social, que são, aliás, no qual os dois programas não são tão diferentes como isso, não percebo porque é que não fala do impacto social que significa a diminuição muito significativa do salário mínimo, o facto do número cada vez maior de portugueses ter o salário mínimo. Eu sei porque é que não discute, porque alguém lembraria que o GP assinou o acordo. E do meu ponto de vista, as coisas mais graves que aconteceram nos últimos anos foi ter-se permitido no mundo laboral um desequilíbrio muito significativo dos poderes que tem o patronato e que tem o que são, societalmente, das coisas mais importantes de manter, por uma razão muito simples, porque pode haver crescimento económico e ele não corresponder a uma melhoria das condições de vida dos portugueses, porque os mecanismos de distribuição estão altamente deturpados. O que acontece hoje é que não é possível falar em qualificação, não é possível continuar a falar, e mesmo o discurso sobre os portugueses muito qualificados, isso é muito evidente nas estatísticas. Eu tive que fazer um comentário para a revista Sábado sobre uma destas estatísticas da Pordata dos níveis de bem-estar. E, de facto, aqui, eu que não sou amigo do governo do engenheiro Sócrates, os níveis de bem-estar só não descerem significativamente por uma coisa, a educação. Sendo que estão a descer. Mas é a educação que tem os melhores resultados de qualquer indicador. Em segundo lugar, a saúde. Mas a saúde não teve o crescimento exponencial que tem o indicador de educação. Porque se não fosse o indicador de educação, aqui dá uma conjugação de dois grupos de indicadores, o índice de bem-estar. O índice de bem-estar, que está praticamente estagnado, teria descido de forma significativa. Quando se vai ver em que é que no índice de bem-estar explica a situação atual, é saúde e educação. E o ambiente. As três coisas. Sendo que o único número verdadeiramente significativo é a educação, que tem uma inércia. E, portanto, como tem inércia, embora esteja a descer, está a descer de níveis muito elevados. Mas quando vamos ao outro lado, aquilo que conjuga, de facto, um conjunto de índices qualitativos e um conjunto de índices sobre as condições materiais de vida. Das condições materiais de vida, tudo cresce. E são os índices qualitativos que ainda mantêm, de facto, o equilíbrio entre os dois fatores. Porquê? Porque os índices qualitativos introduzem exatamente coisas como a educação, a saúde e o ambiente, que têm todas números significativamente positivos. Embora em todos os casos a descer. O ambiente não está estagnado, mas todos eles a descer. Portanto, quando nós olhamos para a sociedade e quando nós olhamos para as coisas, não é difícil ver que se isto continuar, o que é que acontece. Quer dizer, nunca haverá um decisivo programa de qualificação, quer profissional, quer de qualificação dos adultos, por uma razão simples, porque isso significaria, entre outras coisas, combater o desemprego pela graduação, que atinge já níveis etários bastante baixos e não propriamente pessoas. Significaria, por exemplo, que as condições materiais do ensino nas escolas melhorassem de forma significativa, número de alunos por turno, todo um conjunto de indicadores. Portanto, que os professores tivessem condições para exercer a sua função e não propriamente para passarem quase todo o tempo em tarefas burocráticas, mas também que haja, de facto, uma avaliação meritocrática dos professores. E isso estou inteiramente de acordo, acho que os professores são tão vitais, mudam, um professor muda tanta coisa, que é evidente que se não houver também aí uma diferenciação pelo mérito, essa diferenciação pelo mérito não pode ser feita nem só com avaliações tipo teste americano, nem apenas pelo ranking das escolas, por muitos que depois se introduzam os fatores de correção que têm a ver com os elementos socioeconómicos. Portanto, esta visão condiciona tudo.
Condiciona a questão da escola pública e da escola privada. É evidente que quem considera que o Estado não deve estar presente na economia e que o Estado deve ser reduzido apenas às suas funções estritas de soberania e segurança, não valoriza o papel do Estado no sentido de criar exatamente esta buffer class, que é, em grande parte, a classe média, e não valoriza em todas as áreas. Portanto, não valoriza apenas, não valoriza em qualquer área, não é apenas na função pública, não é apenas nos recursos, não valoriza também necessariamente na educação. A educação transformou-se num instrumento, numa realidade instrumental para as ideias sobre a economia e a sociedade. É por isso, por exemplo, que eu sou membro do Conselho Geral da Universidade do Porto, que é uma universidade que nesta crise se tem portado muito bem. Recusou-se a aumentar as propinas com os argumentos certos, recusou-se a tomar um conjunto de medidas que outras universidades tomaram com maiores facilidades. Até porque tinha recursos que podia, de facto, dispor. Não alterou, não criou numa situação grave. Simplesmente considerou que numa região muito deprimida pela crise, como é o norte do país, e a região do Porto, e do Minho, todas aquelas zonas, o aumento do custo das propinas tinha um efeito de seleção social, até porque nós sabíamos alguma coisa sobre os alunos que estavam a abandonar a universidade. Ao fim de 2, 3 anos estavam a abandonar. Portanto, mas o que é espantoso é que, por exemplo, no ensino universitário, se tenha aceito duas coisas que não correspondem de todo, eu não queria aqui falar da questão humanista, mas de todo daquilo que é a universidade. Uma é a interpretação das universidades como sendo marcas. Como se fosse uma marca. Uma universidade do Porto é uma marca. A Universidade de Coimbra é uma marca. E, portanto, é preciso vender bem as marcas. E é evidente que o segundo aspecto é a canalização de recursos. Não necessariamente para a parte da economia que dá maior empregabilidade, mas para a parte da economia que melhor corresponde a uma certa ideia ideológica do que deve ser o ensino, como instrumental em relação àquilo que também eles pensam que é a economia. Porque este discurso sobre a economia é um discurso apenas sobre uma parte da economia. Muito ligado aos interesses dessa parte da economia também. Os interesses económicos tiveram sempre presentes na governação em Portugal, não é verdade? Mas o que se passa hoje, em grande parte por causa da legislação laboral, mas não só, é uma coligação muito densa de interesses entre a governação e certos setores da economia. Por exemplo, a gestão dos portos, aquilo que é a economia exportadora fora do calçado e do têxtil, aquilo que é, em alguns casos, algumas experiências de introdução de novas tecnologias, que são positivas, mas outras se percebe que vão ficar lá na sucata. Aqui no norte do país, na terra, há imensas coisas que foram saudáveis, a televisão, uma experiência de energia com uma espécie de tubo, mas está lá tudo no lixo. E aquilo gastou muito dinheiro, e algumas dessas coisas são relativamente acessíveis. A ideia de introduzir o empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? Quer dizer, eu acho bem, e acho que aí devia haver um progresso, que os estudantes tenham um conhecimento mínimo para poderem criar uma empresa e, eventualmente, na base do seu trabalho ou da base dos seus conhecimentos, poderem atuar ao nível empresarial. Isso era a ideologia do funcionalismo público, criou também a ideia de que o Estado devia tomar conta de toda a gente, portanto é positivo que haja um equilíbrio com alguma... Agora, o empreendedorismo é uma ideologia mais do que... É a ideia completamente errada de que um número significativo de pessoas só tem o caminho de ou desemprego ou ser empreendedor. E isso é que não corresponde a nenhuma realidade. Porque a banca continua a não dar crédito. Onde é que eles vão buscar o dinheiro? Esses empreendedores têm que ter condições materiais para poderem iniciar. Por isso era preciso que houvesse um verdadeiro capital de risco, que houvesse uma alteração do comportamento da banca, que houvesse mecanismos de suporte para determinado tipo de empresas, e com exceção daquilo que a gente vê na televisão, que é em grande parte os ministérios do CDS, desse ponto de vista, alimentam-se a si próprios. Uns puxam por outros, não é? O ministro Cristas, por exemplo, grande revolução na agricultura portuguesa. Quer dizer, a gente tem que, de facto, introduzir esta distanciação, não tem que ser grande revolução.
na agricultura portuguesa. O turismo, sem dúvida, que se modernizou em alguns aspectos, mas a oferta de turismo que nós temos é uma oferta com muitas fragilidades. Que é os tuk-tuks são o melhor exemplo. Não, exatamente, são o melhor exemplo. Que, evidentemente, são uma forma de economia paralela que o Estado não vê com maus olhos. Porque, evidentemente, o preço do ajustamento foi feito pelos mecânicos de automóveis, pelas cabeleireiras, manicures e tudo isso é que pagam a crise. Foram apontados. Aliás, vários mecanismos já é fatura. Quer dizer, o que se pretende é fazer entrar na economia formal um conjunto de atividades que não estavam na economia formal. E, aliás, continuam a não estar. Porque é como aquelas pessoas perguntam, com IVA ou sem IVA? E é evidente que com os valores do IVA, a maioria das pessoas, se puder receber, pagar sem IVA, paga sem IVA, porque estas coisas não dependem apenas das pessoas terem mais cidadania ou menos cidadania, dependem da realidade económica, quer dizer, do tecido económico, da capacidade de haver um trade-off entre os impostos e aquilo que o Estado oferece. Por isso, meus caros senhores, a escola vai ser pior. Que é uma coisa que as câmaras não dizem, que é uma coisa que porque não são politicamente, a primeira coisa que eles deviam dizer é por esta e esta e esta razão, o que nos ameaça é uma degradação do sistema escolar, como mecanismo de extensão social, como inovador social, a degradação do sistema escolar como, tendo como objetivo a qualificação da mão de obra, e isso é que efetivamente. Mas para isso tem que ser uma ideia muito diferente do Portugal, naturalmente pobre, classe média vivendo acima das suas posses, e o Estado criar ab initio povo, uma classe empresarial nova, regenerada dos vícios do passado. E este discurso existe, regenerado dos vícios do passado. E ao mesmo tempo deitar fora uma economia velha. Aqui também há falta de cosmopolitismo dos nossos governantes, porque a maioria da Europa coexistem estes diferentes tipos de economia, o que é natural. Aliás, não é só na Europa, é nos Estados Unidos. O que é que pensam que vão para? Quer dizer, a gente tem esta coisa sobre os armazéns dos chineses. Sobre as coisas. Não. Mas a verdade é que, independentemente de tudo o resto, há um número significativo de pessoas que vêm de fora de Portugal, que se instalou num determinado tipo de atividade. E se continuar cá, os seus filhos vão ser portugueses e vão ter um conjunto de aprendizagens e de experiências num mundo ainda muito duro. É um mundo que não é regulado, ainda não parte, é muito duro. E estas coisas é que mudam. A gente pode olhar para aquilo e dizer, quer dizer, um euro, lojas com produtos a um euro. Mas isso não só melhora, em alguns casos, as condições de vida dos mais pobres, que encontram ali coisas que não poderiam comprar se fossem mais caras, mas também significa uma melhoria das condições sociais. Portanto, Portugal está numa encruzilhada que é o seguinte: se continuar o TINA, e o TINA é politicamente muito complicado, o TINA significa também que este projeto de boa economia, má economia, bom banco, mau banco, é aplicado à política. Há uma que não tem direito de existir, a ser as franjas. E, portanto, nas franjas podem dizer o que quiserem. Quando, por qualquer motivo, as franjas entram no mainstream, então, são todos doidos. Quer dizer, é tudo propostas utópicas. Sempre que às vezes até dizem algumas coisas sensatas, que muitos também sejam da categoria da loucura. Mas o que não se pode aceitar em democracia é que se crie um sistema democrático pelo qual há partidos de primeira e partidos de segunda, pelo qual há ideias de primeira e ideias de segunda, pelo qual há, no fundo, uma desvalorização do debate político, pegando nesta visão do país e nesta economia e impondo-a sobre o conjunto da sociedade. E aqui, a imprensa económica foi talvez vanguarda deste processo de configuração, a imprensa económica e os jornalistas económicos, porque ajudaram a dar uma legitimação a um programa que esconde deliberadamente tudo que não funciona bem. E, na verdade, o número de coisas que funcionam mal é muito superior àquelas que funcionam bem. Mas nunca entram numa análise sobre o conjunto das questões. Nunca entram. Por isso, não se pode esperar
olha, isto é Portugal, as coisas nunca são... Quer dizer, as coisas são sempre mais misturadas do que parecem. Eu sou muito contra aquela coisa que é preto, não é? É elogiar, mas não, há muita inércia, há muitas coisas, mas a ecologia que a educação vai defrontar é uma ecologia que abandona de todo, e para mim isso é um mecanismo fundamental, o papel da educação como mecanismo de ascensão social. Mas podemos discutir porque é que as universidades deixaram de ter a mentalidade do humanitas, da universitas, que de facto é grave. Mas o mais grave de tudo, é evidente que a gente pode discutir, eu já tive essa discussão uma vez, que é, porque uma universidade prestigia-se, porque tem um departamento, porque a punição sobre os cursos considerados expendable são também sobre cursos de ciências, por exemplo, a física pura, a matemática, aquelas áreas que não parecem ter empregabilidade. Claro que eles esquecem que a decifração, a tese sobre o último teorema de Fermat, que foi feito numa universidade, prestigia muito mais a universidade do que departamentos inteiros e traz um prestígio que não é mensurável em termos diretamente económicos, mas que acaba por ter um papel económico. Por isso, os senhores e as senhoras estão a trabalhar um combate direto agora. Estão a trabalhar um combate direto. Um combate de resistência. De resistência. E o pior que pode fazer a essa resistência é pensar que os problemas podem ser resolvidos apenas de forma pedagógica. Que eu vi aqui tertulias pedagógicas, confesso que torci um pouco o nariz ao nome, inquietações pedagógicas. As inquietações devem ser sobre o ensino e a sociedade, provavelmente. Porque isto não é um problema de uns serem do eduquês e outros não serem do eduquês e outros serem do coisa. É o papel da educação na sociedade, antes até depois de a discussão de todos os mecanismos pedagógicos. Não há pedagogia que sobreviva a uma escola que está acantonada na sociedade, como vai estar cada vez mais, principalmente a escola pública. O problema da escola é que eu costumo às vezes dizer que o problema da escola pública é sempre foi o problema do elevador social. Era a escola pública e o serviço militar obrigatório. Claro, as duas coisas tiveram um papel fundamental. O caso francês é talvez o melhor caso, antes de haver escola pública e serviço militar obrigatório, a maioria dos franceses não falava francês. Não patois, não garanhar, coisas que dizer. E isto até ao século XIX. E é realmente a escola pública e o serviço militar obrigatório, ao criar uma uniformização dos conhecimentos básicos e, ao mesmo tempo, a passar os rapazes para homens na tropa, às vezes tivesse aspecto de violência e coisa, que ajudou a criar a consciência e a identidade nacional. Eu não queria terminar com a questão da identidade nacional, mas é evidente que a crise destes mecanismos é uma crise da identidade nacional. As coisas que nós aceitamos sem nunca termos tido próprio. Aceitamos não ser senhores nós próprios. Quer dizer, é tão simples como isso. O nosso orçamento tem que ir a Bruxelas para ser aprovado. Significa que o nosso Parlamento português não vale nada. Porque nós temos, de facto, aquilo que os colonos americanos tinham, é no taxation without representation. Nós, de facto, temos taxation without representation. Porque a decisão fundamental sobre as nossas políticas é exterior. A gente pode dizer que partilhou a soberania. Não há nunca nenhuma discussão pública, nenhum debate público, nenhuma votação que implique este tipo de partilha. É em grande parte um resultado do aumento do poder da burocracia europeia e dos mecanismos que transformaram a Europa numa estrutura não democrática e hierárquica. E por isso, com isto termino, eu acho que todos estes fatores são verdadeiras ameaças sobre o valor da educação como mecanismo de ascensão social e o valor da educação como mecanismo de conhecimento. Realmente mais para as universidades, que é um fator intangível, que não é traduzível de imediato, nem pela habilidade, não é traduzível nas universidades como marcas,
Estas duas realidades. E, portanto, isto significa que Portugal vai ter uma economia pior. É uma coisa que a gente não entende. Isto é a deterioração da economia no seu verdadeiro sentido. Porque não é possível, com estes mecanismos, melhorar a nossa situação económica. Portanto, nós vivemos num plano em que pode haver um crescimento económico sem haver alterações destes mecanismos, que, em alguns casos, são civilizacionais. Lamento não ter discutido os programas, que são, aliás, muito parecidos. Muito parecidos. Porque há também uma boa gata do pensamento sobre a educação, e quando se põe pessoas a escrever estes programas, eles escrevem mais ou menos de forma semelhante. Mas, acima de tudo, a grande crítica que eu faço a estes programas é o desenquadramento das medidas de uma análise. Os programas são pouco políticos. A gente considera que há uma parte política que põe no princípio, depois discute-se os impostos e a segurança social como uma parte política, e depois o resto são textos anexos que muitas vezes não têm coerência entre si. Espero que não seja aqui ninguém tenha escrito nenhum. Embora não me admirava se estivesse, mas espero que não esteja aqui ninguém que tenha escrito estes programas, porque neste caso estes programas são muito despolitizados e não há altura em que nós precisamos.